Olá, seja bem-vindo ao momento da leitura. Vamos embarcar juntos nessa aventura? Não se esqueça, curta e compartilhe com seus amigos, hein? Leitura de hoje, Gênesis capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estavam em pé junto ao rio. Eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gorda de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhe e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-os aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois,
porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zefinate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viessem o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham
lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu aos seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isto, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vos ide, levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar passo ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ele mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha do seu dinheiro no seu saco, e vieram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me
desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não te trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes varões a casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes varões comeram comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que da outra vez voltou aos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, meu senhor, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim,
e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente, que estava à sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo por que bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs na terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem, como eu, bem adivinha? A humildade, súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para o vosso pai.
Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? Lhe dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a seus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhes as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Tornai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. E eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e os teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a sua voz e com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto
e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e apareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: disse a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu a cada um mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados do trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu seu espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra.